Bem, nós temos então aqui também pessoas que têm algumas dificuldades de audição, às vezes por doença, às vezes por idade, às vezes genética. E nós pedimos então aqui a fonoaudióloga, a Patrícia Mastro Rocco, para conversar um pouco conosco. Patrícia, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Oi, tudo bom? Obrigada a vocês. Bom dia. Patrícia, qual é o motivo maior que as pessoas perdem a audição? Por exemplo, no passado, eu também trabalhei em rádio muitas vezes. E aí, de vez em quando, a empresa onde eu trabalhava, lá na CBN, eles então submetiam a gente a um exame audiométrico, né? Para saber o seguinte, se a gente perdeu... Porque o pessoal trabalhava naquela época, hoje eu não trabalho mais, mas naquela época você trabalhava com aqueles orelhão assim, que nem tá a Ana aqui usando um orelhão também, assim, não é? E aquilo lá é que virou moda, voltou uma moda, né? Tudo quanto é podcast tem orelhão, então virou moda. Mas o pessoal dizia, olha, esse negócio aí é o seguinte, precisa usar com cuidado porque você pode perder parte da audição. Procede isso? Procede, é isso mesmo. A perda de audição que você está falando agora é a perda de audição induzida pelo ruído. Então, são as pessoas que são expostas ao ruído, ela pode ter algum tipo de perda de audição. Mas respondendo a sua pergunta, a gente pode perder a audição por N fatores. Por isso que é tão importante. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde estima que a gente tem 1,5 bilhão de pessoas que têm algum tipo de perda auditiva. A pessoa pode nascer com a perda auditiva, ela pode perder progressivamente, ela pode estar exposta ao ruído e aí ter uma perda de audição. Então, tem N fatores que pode ocasionar uma perda de audição. Compreendo. Agora, então, tem fatores provocados por doença e tem também fatores comportamentais? Tem fatores também comportamentais. Hoje, inclusive, é uma coisa que é um alerta que a gente faz, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, os comportamentos acabam levando a gente a ter ambientes mais ruidosos, a gente não cuidar tanto da nossa audição e pode, sim, ocasionar uma perda auditiva. Eu imagino até que os gadgets eletrônicos, mais toda essa tecnologia digital, ela vem através dos olhos, está vendo você, por exemplo, aqui no nosso YouTube. Mas eu digo, uma boa parte vem via áudio, né? Sim, na verdade, nem tanto, né, o estímulo que a gente recebe sonoro, né, é importante, cada vez mais a gente tem a informação via, né, nesse mundo de hoje que a gente corre, então é importante também a gente ter essa opção de poder ir escutando qualquer tipo de informação e ter podcasts, enfim, mas é a qualidade e é também o volume que você escuta e recebe essa informação sonora, isso é o mais importante, a gente cuidar disso. Sim. Qual é a contribuição que o fone de ouvido e o Bluetooth dá para isso? Eu, inclusive, tenho o meu, eu carrego no bolso o meu Bluetoothzinho, então então vou levando aí. Qual é a contribuição que isso dá? A gente tem que tomar cuidado, só como eu falei anteriormente, a gente tem que tomar cuidado com o volume que a gente utiliza, né? Porque dependendo de quanto a gente está exposto a esse ruído, a gente pode aumentar a nossa probabilidade de ter uma perda de audição. E isso a gente sabe que é um problema já de saúde pública, né? Então, a saúde auditiva é uma coisa muito importante, tem que ser cuidada. Então, quando a gente utiliza o fone de ouvido, quando a gente utiliza, como você falou, né? Hoje em dia tá na moda, né? Antes a gente usava para proteger e agora tem aqueles fones que a gente consegue ouvir de longe o que a pessoa está escutando. Então, tem que tomar cuidado com o volume que a gente usa, o que a gente está levando para dentro do nosso ouvido e cuidar disso. Vou te perguntar, normalmente as pessoas quando vão envelhecendo perdem também parte da audição ou não necessariamente? Sim, existe a audição, né, que a gente chama a presbiacusia, que é a perda de audição progressiva dependendo da idade, né? Então, igual da visão, que quando a gente vai envelhecendo, a gente pode perder um pouco da nossa visão, acontece a mesma coisa com a audição. Então, existe que quanto mais a gente envelhece, a população hoje em dia está envelhecendo mais, né, durante mais tempo, isso é ótimo, mas também a probabilidade de você ter mais pessoas com perda de audição na terceira idade é muito maior também.
Agora, Patrícia, eu até me lembrei o seguinte, como você falou, tem mais de 1,5 bilhão de pessoas, está fazendo um rápido cálculo. Quer dizer, para cada 7 habitantes do globo terrestre, uma pessoa é surda, posso chamar de surda, perdeu a audição? Por que que eu... Na verdade, eu vou falar hoje em dia tem 1,5 bilhão de pessoas com algum grau de perda de audição. E segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, daí por isso que eu vou fazer a conta para você, em 2050, uma a cada 4 pessoas, ou seja, vai ser pior ainda, vai ter algum grau de perda de audição. Então, quando a gente diz algum grau de perda de audição, pode ser uma perda de audição leve, pode ser uma perda de audição severa, profunda, enfim, existem diversos graus de perda de audição. Mas o que a gente estima, até por a gente viver nesse ambiente mais ruidoso, é que em 2050, uma a cada 4 pessoas. Então, vai ser pior do que o cálculo que você fez de hoje em dia, que é 1 em cada 6, 1 em cada 7. Agora, Patrícia, e falando em doenças que podem afetar a audição, qual é a mais comum? Às vezes as pessoas têm... Criança tem dor de ouvido, não é isso ou não? Eu não sei se adulto também tem dor de ouvido, mas as pessoas se queixam muitas vezes de dores no ouvido. Na verdade, tem N fatores, N doenças, né, que podem ocasionar uma perda de audição. Então, por isso que é importante, né, aí eu volto a dizer, uma avaliação do médico otorrinolaringologista, levar no pediatra. Então, você falou as crianças, né, a gente sabe que as crianças têm o que a gente chama de otite de repetição, então é importante essa avaliação, é importante a gente cuidar da nossa saúde auditiva, levar no médico, para que isso não ocorra, para que a gente não tenha uma perda de audição decorrente de doenças que são normais na infância. Perfeito. Por exemplo. Patrícia, muito obrigado por sua gentileza. Muito grato. Obrigada. E só lembrando que hoje é Pode falar, por favor. Dia Mundial da Audição. Que hoje é o Dia Mundial da Audição, dia 3 de março. Eu não ouvi direito, pode repetir? Posso. Não, na verdade é só dizer que hoje é um dia muito importante, porque hoje, dia 3 de março, é Dia Mundial da Audição. Então é um dia aí para a gente refletir sobre esse assunto tão importante. Pois não, Stephanie. Só um adendo, doutora. Me passaram aqui que amanhã vai ter um evento no Ibirapuera. Você tem algum detalhe sobre esse evento gratuito? Sim. Então, não sei se vocês chegaram a me ouvir sobre que hoje é o Dia Mundial da Audição. Então, como é um momento para a gente refletir sobre isso e sobre os cuidados da audição, amanhã, dia 4 de março, tem o que a gente chama de Cochlear Day, que é um evento que é para trazer para a população geral a conscientização sobre a importância da reabilitação auditiva e que existem diferentes modelos para a gente reabilitar, que é o implante coclear ou o implante acústico, por exemplo. Então, todos estão convidados, é um evento gratuito no Parque do Ibirapuera. Ok. Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Muito grato. Obrigada, tchau.